Olá, vamos iniciar a nossa atividade. Boa tarde a todos. Após as recentes enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, causando profunda tristeza e perda para a comunidade, finalmente retomamos nossas atividades científicas. Embora a devastação muito tocante e ainda presente, nosso desejo e determinação nos impulsiona a retomar os estudos e os debates, com a esperança de que, compartilhando nossas vivências, juntos, possamos ajudar a restaurar a força coletiva. Para isso, contamos hoje com a nossa convidada, numa apresentação do seu sensível trabalho, que vai nos brindar com o título O Traumático e a Mente do Analista. Vou apresentar a Neuza. Neuza Kniznik Lucion, médica psiquiatra, professora e orientadora do CEPOA, psicanalista e membro efetivo da SPPA, Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Então, hoje eu estou aqui, né, para fazer as vezes da casa, né? Eu sou a Magali Weinstein, sou diretora científica do ITPOA, e depois eu vou receber as perguntas, convidando vocês todos para compartilhar conosco as suas vivências e os seus questionamentos. Agora eu vou passar a palavra para a Neuza. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer ao ITPOA pelo convite, através da diretora científica Magali Weinstein. Esta presença minha entre vocês estava programada para ocorrer naquele longínquo 13 de maio, data em que fomos invadidos pela enchente que nos arremessou para muito além da fúria das águas em que o traumático se fez e se faz presente. Nos últimos 4 anos, vivemos a pandemia e agora a enchente, que atingiram cada um de nós e todos nós ao mesmo tempo, fazendo um nó individual e coletivo e nos colocaram, e seguem colocando, frente a uma situação denominada por Saltzman de uma situação limite ou extrema. Na época da pandemia, nós, os analistas, nos reunimos para tentarmos dar conta do traumático que nos atingiu. Inúmeras atividades foram realizadas, publicação de vasta literatura, no sentido de tornar representável aquela ameaça de morte, de aniquilação, de desamparo que a pandemia nos confrontou. Os psicanalistas se viram numa situação particular, precisando ouvir as angústias, o desespero, o desamparo de nossos pacientes, que também eram os nossos. E agora as enchentes e a avassaladora destruição que estamos vivendo, ainda no meio desta guerra, e iniciando o processo de poder pensar sobre isso que estamos vivendo. Assim como na pandemia, a presença do grupo, de um outro, quer seja uma pessoa, um livro, um filme, se torna fundamental também para que possamos fazer as ligações possíveis ao que estamos vivendo e seguimos vivendo. A retomada das reuniões científicas no ITPOA, como esta de hoje, tendo como tema o traumático, entendo uma presença da pulsão de vida, uma possibilidade de pensarmos, fazermos essas ligações frente às rupturas provocadas. Pode colocar o primeiro. Está gravando? Sim. O trabalho que vou apresentar é produto de minha trajetória como psicanalista, que se entrelaça com a construção de minha subjetividade. Ele se alinha com o pensamento de Thomas Ogden em seu livro Leituras Criativas. Por favor, segundo.
Tento não escrever sobre minha experiência de leitura dos trabalhos, mas escrever o que vivo ao lê-los. Escrevi o que consenti que esses artigos e livros fizessem comigo, o que fiz com eles, e como os reescrevi e transformei em livros e artigos de minha própria lábia. Pode tirar. Em psicanálise, pode tirar tudo. Pode Tirar a prescrição? Isso, Aguardar. aguardar. Isso. Em psicanálise ontológica, ou o que você quer ser quando crescer, ele escreve. Em certo sentido, este artigo é uma descrição do que aconteceu em meu pensamento. O enfoque mudou das relações inconscientes de objetos internos para a luta de cada um de nós por nos tornar mais plenos e as experiências mais reais e vivas. Trata-se, portanto, de viver a experiência. Desde outro lugar teórico, Conceição Evaristo, escritora mineira, romancista, poeta intelectual, em uma entrevista, esclarece que a expressão escrevivência, por ela cunhada, se refere a uma escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, das experiências de vida, para definir seu modo de se apoiar em trajetórias pessoais, para falar de uma realidade coletiva, ir ao âmago das coisas, assuntar a vida, saber dos detalhes, ir na alma dos acontecimentos e das pessoas, e assim revisar sua própria vida. O sujeito se coloca no seu espaço de pertença, de nascença. Portanto, esse trabalho está em sintonia com esses entendimentos contemporâneos. Parte de duas vivências pessoais que foram sendo entrelaçadas com minha história, minha subjetividade, minhas leituras, reflexões, com meu modo de pensar, com aquilo que faz sentido para mim e com o que fui me tornando, tanto como pessoa, como psicanalista. Neste processo, posso dizer que me tornei mais plenamente vivo, para usar a expressão de Orwell, e pude apropriar-me de minha história, de meus estudos e reflexões. Então, faço um convite para que me acompanhem a partir do relato dessas vivências, sentimentos, desses pensamentos, das buscas que fiz dentro e fora de mim, dos autores que estudei, do que consenti que esses autores fizessem comigo, para eu discutir o papel essencial da mente do analista no trabalho de acesso ao traumático do paciente durante o processo analítico. Parto da ideia de que, para isso, o analista precisa ter acesso a aspectos do seu traumático, alguns já acessados ao longo de seu próprio processo analítico, e outros, ainda sem representação, que poderão se presentificar na presença de elementos traumáticos do paciente e na presença de eventos traumáticos do mundo externo, como o que agora estamos vivendo. O campo analítico será o lugar possível para novos trabalhos de representações psíquicas. As duas vivências pessoais que discuto no trabalho ocorreram em tempos distintos. A primeira é o entrelaçamento entre uma vivência que envolve arte e aspectos do meu traumático ainda não representados naquele momento e que, a precur, me permitiu tecer ligaduras entre minha mente de analista, pessoa e o traumático. A segunda é uma vivência clínica que evidencia, já em 2008, meu interesse pelo uso da mente do analista como possibilidade de acessar o mundo interno do paciente, tese central do presente trabalho. Busco o entendimento dessas engrenagens psíquicas através de referências do campo psicanalítico, assim como da literatura que tem me acompanhado ao longo de minha trajetória de vida. Pode botar o PowerPoint. Isso, eu te digo, Galeria de Arte em Londres. Havia uma sala, apenas uma sala de exposição.
Pode passar o próximo. Pode ir. Ao contornarmos essa figura para vê-la de frente, pode ir. Pode parar. Nos deparamos com a face de Rita, com as mãos cruzadas em posição de oração. Pode adiante. Num ato impulsivo, pode deixar aí, meu corpo se volta para a outra obra de arte na frente, a parede na frente, quando meu olhar é capturado pela beleza daquela obra. Sua superfície rosa, em forma de ovo, atacada por estocadas de uma faca afiada. E que surpresa encantadora! Seu autor era Lúcio Fontana, artista plástico ítalo-argentino, que me era muito familiar. Naquele momento, situações... Pode ir para a próxima, pode ir para a próxima. O nome da exposição de arte era La Fine di Dio, e o artista era o artista do Hitler, Maurício Catelan, e o Lúcio Fontana é essa obra formada de ovo rosa. Pode tirar. Pode deixar aí também. Naquele momento, situações estranhas, uma espécie de citações começam a ocorrer comigo. Peço para falar com alguém responsável pela galeria, algo que não é do meu hábito. Questiono sobre Lúcio Fontana, sua posição hoje no mundo das artes, valores das obras, e relato que minha mãe possui 2 pequenas obras do artista, guardadas numa caixa e compradas em Buenos Aires no ano de 1960. O galerista logo manifesta enorme interesse em ter acesso às fotos da obra para uma possível aquisição, o que me deixa ainda mais excitada. Trocamos endereços para que essa transação se efetivasse. Envolta neste clima, peço orientação de como ir de transporte público para outra sede da galeria, localizada em um bairro distante, desconhecido por mim. Cria-se uma outra situação estranha. Ele não entendia por que não usaríamos táxi, já que o acesso era complicado e insistimos em usar transporte público. Saímos da galeria entusiasmadíssimos, com a perspectiva de nos descobrirmos possuidores de algo de muito valor. Caminhando em direção ao transporte público, nos vimos cercados por lojas para clientes de alto poder aquisitivo e fomos nos dando conta de que estávamos no bairro Mayfair, de Londres. Somos tomados por uma sensação de estranheza por não pertencermos àquele lugar de pessoas ricas. Em nosso retorno a Porto Alegre, ao narrarmos episódios para a família, em especial ao que se referia às 2 obras de Lúcio Fontana, foi-nos dito que eram múltiplos, comprados numa livraria em Buenos Aires. Claro, por isso estavam em uma caixa e não expostos. A confusão feita entre original e múltiplos e a desilusão por não termos nos tornados ricos virou uma história anedótica na família. Sobre a outra obra da exposição, eu chamei o menino ajoelhado, foi como se não a tivéssemos visto, como se não existisse. Abril de 2019. Estou envolvida na elaboração de um trabalho intitulado Estranho em Mim e Outro como Estranho para o Congresso da Federação Brasileira de Psicanálise, que penso apresentar a partir de uma vivência envolvendo obras de arte. Zapeando na televisão, encontro um documentário intitulado O Preço de Tudo, apresentado no Festival Sams, em 2018. Trata-se de uma reflexão sobre arte contemporânea, artistas, colecionadores, de como obras de arte se tornaram nos dias de hoje um produto de investimento, uma commodity. O título é um jogo de palavras, com a expressão de Oscar Wilde. Hoje em dia, sabemos o preço de tudo e o valor de nada. Percebo que, não por acaso, fui capturada por esse documentário. A arte contemporânea é parte fundante de minha subjetividade, fortemente marcada por minha história familiar. Vejo, então, essa cena. Pode passar
o vídeo. Esse. Entendeu? Actually, the cost was $250. Guess what? I wrote a check. No trade. This is for which piece now? That was him. It's called him. Yeah. Him, you know. That's, they always talked about him. It's like in Europe, my mom would never say cancer, Krebs, it was C. It's the polite way to deal with it. So he was known as him. And we know it's going to be a key work, without a doubt. You know the recent auction record on that? No. $17 million. Maurizio Catalan is like Duchamp. He's an important player in the history of art. Christie's displayed it, they had him facing out and said, no, that guy has to face a wall. You have to face reality. And then I found an old book that my sister gave me 40 years ago. It's called Psychopathic Sexualist. I craft everything. So I figured that's what he's looking at. I'm not sure that they had a lot of sexual thoughts. Who? Him. And you heard him speak when you were. I heard him speak. He was a very charismatic. Pode passar o próximo. When you were. I heard him speak. He was a very charismatic speaker. He spoke a little bit like Trump, without notes. Started very slow and built up. You left. You escaped. We left legal in April 41. My mom was a widow. I was 15. I was a German national. I still have my German passport. You do? Oh, yes. You want to see it? Yeah. Oh, yeah. It is expired. It's expired. Yes. It does have a J on it. Jew. Stefan Theodor, which is then Gizil Idlis. And I was a student. And that's my picture in 1938. What's it like for a Jewish collector to have this catalog? Well, this is the question that's always been asked. I think it's a fair question. It's also irrelevant. Because art is art. Obrigada. When you were. I heard him speak. I was. Vamos voltar para. Fico estupefato. Eu conheço essa obra. Encontro aquele Hitler super real, do tamanho de uma criança, vestido com terno cinza, bigodudo, adulto, ajoelhado, mãos entrelaçadas em oração, entre duas grandes estantes de livro, de frente para uma parede, no apartamento de um judeu alemão que conseguiu fugir durante a guerra. Sou tomada por muitas sensações e pensamentos. Meu primeiro movimento foi questionar o que levou Stefan Edris, um importante colecionador de arte, a ter Rini em sua casa. O que se passou em sua mente? Começo a vasculhar a internet em busca de respostas sobre essa obra, sobre quem é Maurício Catalan, o artista. Procuro outras de suas obras, busco saber quem é Stefan Edris, sua história, sobre a exposição de Londres, sobre o documentário Seu Diretor. A inquietude toma conta de mim. Preciso entender o que houve comigo. Como eu esquecera totalmente do que havia visto há 5 anos. Sou tomada por uma sensação de muita estranheza. Lembranças e pensamentos, aparentemente sem conexões, invadem minha mente. A força do que ocorrera me mobiliza para refletir e buscar dar um sentido a esse esquecimento. Percebo que aquilo que havia visto e sentido, ao me aproximar daquele menino ajoelhado, com as mãos entrelaçadas, orando, e que descobrira ser Rita, foi, naquele momento, inominável. A violência do que vivi na galeria foi de tal intensidade que, por mais de 5 anos,
ficou excluída do meu campo psíquico representacional. Aos poucos, fui entendendo que, inicialmente, o movimento de voltar meu corpo e meu olhar para a obra de Lúcio Fontana funcionou como um escudo protetor contra a pulsão de morte representada naquela figura sinistra. Agarro minha vida, protejo-me, aproximando-me do familiar, o trabalho de Lúcio Fontana. Reflito. O que foi aquela euforia que tomou conta de mim? Eu me senti possuidora de 2 obras, mesmo que pequenas, de um artista internacionalmente tão valorizado. Mecanismos de defesa maníacos para me proteger do desamparo. Ao sair da galeria, esse estado maníaco não se sustentou. Fui tomada por um sentimento de estranheza, de não pertencimento àquele mundo de tanta riqueza. Eu não era tão poderosa assim. Foi um engano momentâneo. Afinal, temos sempre medo no mortal. No processo de escrita do trabalho para o Congresso, fui paulatinamente podendo significar aquelas vivências inquietantes. E me dei conta que meu retorno de Londres havia retirado os múltiplos do Lúcio Fontana da caixa e os pendurado em minha casa. Pode mostrar o próximo. Em 2020, em outra escrita sobre essa vivência, pode deixar. Em 2020, em outra escrita sobre essa vivência, percebi que, ao invés de utilizar a expressão penduro as obras de Lúcio Fontana, passo a usar exponho as obras. Sigo acompanhando os movimentos que ocorrem dentro de mim para poder significá-los. Disse Saramago, citando o livro dos Conselhos. Se podes olhar, ver. Se podes ver, repara. Encontrava-me no processo de reparar, prestava atenção no que se passava em minha mente. Estava envolvido em observar as transformações ocorridas em mim, expressas primeiramente no ato, colocar a obra na parede, e depois em 2 movimentos de transformação, também na linguagem. Inicialmente, pendurei os Lúcio Fontana e, por fim, me expus. Penso que entre 2014 e 2019, eu somente pendurei os múltiplos de Fontana na parede. Talvez quase de uma forma adesiva, diz o Meltzer. Possivelmente suspenso, sem condições de ser pensado, como que à espera de uma ligação. Naquele turbilhão que tomou conta de mim, haveria espaço interno para contatar o significado daquilo? Voltemos a rir. É Stefan Ernst quem adquire a obra e a coloca na posição que ativamente decide, diferente daquela exposta em outros espaços. Agora, está entre estantes de livros da cultura que ele aniquilou, com a face encarando uma parede vazia. Entre tantos livros de sua biblioteca, Ernst seleciona Psicopatologias Sexuais de Kramer e comenta: eles não gostam de sexo. E quando perguntado a quem estava se referindo, aponta para mim. Pode pôr a próxima. A obra foi exposta em diferentes lugares, inclusive no gueto de Varsóvia, e, como era de se esperar, criou muita polêmica. Existe algo mais demoníaco, mais associado ao medo de aniquilação, à não sobrevivência do eu, do que rim na nossa cultura ocidental? Mas o que me interessa aqui é pensar que, a partir dessa vivência, se criou uma inquietude dentro de mim que me conduziu a uma busca de rastros de minha própria história familiar. Didi Huberman, em Cascas, diz: visito esta capital do mal que o homem sabe fazer ao homem. Isso é inimaginável. Logo, devo imaginá-la, apesar de tudo. Isso é a visita dele a Auschwitz. A partir do momento em que percebi que expus os múltiplos de Fontana, passei também a expor para mim mesmo algo de um traumático familiar ali representado. Mas que destinos cada um de nós dá ao traumático inimaginável? A busca dessa resposta
colocou meu pensamento, meus afetos e meu psíquico a trabalhar, incluindo também, nesse emaranhado, o modo como se dá minha inserção na família, e uma cultura, uma sociedade, formada por múltiplas e significativas marcas diplomáticas. Em 1932, Freud busca entender a barbárie na cultura, entrelaçando com a ação da pulsão de morte e da destruição. Didi Huberman questiona-se sobre como o lugar da barbárie foi transformado em lugar da cultura. Em suas palavras, a cultura não é a cereja do bolo da história. Desde sempre é um lugar de conflitos em que a própria história ganha forma e visibilidade no cerne mesmo das decisões e atos, por mais bárbaros ou primitivos que esses sejam. Com surpresa, tomo conhecimento de que na família de minha mãe, assim como a de Stefan Edson, também havia uma proibição implícita de dizer o nome de Hitler, sendo nomeado por ele. Minha família nuclear saiu da Polônia em 1931, e a grande família que lá ficou, com exceção de 2 de seus integrantes, foi aniquilada em campos de extermínio. Há uma história familiar contada, que é muito vívida, como se eu a tivesse presenciado. Minha avó se correspondia com sua mãe e acompanhava o que estava ocorrendo na Polônia. Certo dia, ao se dar conta que as cartas deixaram de chegar, um silêncio mortal se instalou. Entrou no desespero, gritando e se debatendo, que não era o jeito dela. Os gritos de minha avó, que não escutei, ecoam ainda hoje dentro de mim. É deste lugar que falo, de quem teve uma família exterminada no e pelo Holocausto. Até hoje, tem sido produzida uma infinidade de relatos, filmes, como o premiado agora Zona de Interesse, poesias e obras de arte sobre esse acontecimento, expressões da barbárie. São manifestações culturais, tentativas de dar sentido, representar o que as palavras não dão conta, como num sonho traumático, como na compulsão à repetição, repetir, para tentar dar um outro sentido, para poder processar, elaborar. Ou, pode projetar. Ou, como expressa Walter Benjamin, um acontecimento vivido é definido, ou pelo menos encerrado na espera do vivido. Ao passo que um acontecimento lembrado é sem limite, porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois. Tá, pode tirar. Trago agora uma vinheta clínica de uma paciente que esteve muitos anos em análise comigo. Em um determinado momento do processo analítico, as sessões passaram a ser dominadas por suas queixas de que não me preocupava com ela. Ao mesmo tempo, percebi-me capturada por uma cena da paciente vincando o salto de seu sapato no meu divã e via-me intensamente mobilizada pela repetição desse movimento. Pensava que aquela encenação, aquele ato, mostrava algo cujo significado eu ainda não compreendi. Fora das sessões, me questionava se aquele ato poderia ser da ordem do não representado. E aquela cena repetitiva, uma tentativa de busca de sentido. Essa situação foi tomando uma dimensão enorme dentro de mim. Sentia-me convocada a olhar 2 planos. O salto atacando o meu divã e o que se passava em minha mente, em meu corpo. Certo dia, ao abrir a porta da sala de espera para recebê-la, vi seu sapato de salto como uma arma pontiaguda. A vivência naquele momento foi de um estranhamento. Fico nesse estado por alguns minutos, sem sequer ouvir o seu relato. Naquele momento, só existia a arma. Aos poucos, durante a sessão, fui retomando minha capacidade de escutá-la e, ao mesmo tempo, me dando conta de que estava vivenciando um processo regrediente. Aquilo poderia ter sido uma figurabilidade, como diz o esgoteiro,
de pulsões agressivas, aos quais, até então, não se faziam presentes no processo de transferência, contra-transferência, ou eu ainda não tinha capacidade, condições de percebê-las. Entendi, então, que o trabalho de figurabilidade abriu um caminho para que a sua violência, dirigida a mim, se tornasse inteligível. O clima dentro de mim e na sessão se alterava. Tempos depois dessa situação, que durou meses, me dei conta de que, naquele período, eu não estava totalmente presente nas sessões. Minha mente estava envolvida com uma doença familiar grave, com risco de vida. Minha hipótese foi de que ela havia capturado inconscientemente minha ausência e, de certo modo, através da compulsão-repetição, revivíamos sua história inicial, quando sua mãe esteve envolvida com uma filha que nasceu prematura, frágil, e a que, apesar de ter superado o risco de vida, seguiu sendo vista como nessas condições, por ela nessas condições, pela mãe. Criou-se no campo analítico uma situação transferencial contra transferencial, em que eu, representando sua mãe, me voltava para ela, a criança desamparada e com raiva, e não para sua irmã. Penso que nessa situação se pode considerar dois aspectos. Primeiro, a mãe voltada para a filha prematura e a analista voltada para o seu problema familiar. O segundo, o chamado da paciente, através de sua agressividade, no ato de ficar no salto na vida. Essa vivência suscitou em mim algumas reflexões que se entrelaçam. A primeira delas se refere ao processo que ocorreu dentro de mim. Uma abertura de novas possibilidades e a criação de novos espaços. Também uma tentativa de buscar significado daquilo que se passava entre nós e que poderia ser, ali na sessão, experimentados criados para permitir que um outro significado ou diversos significados concomitantes pudessem ter ascendência na sessão por um tempo, nos diferentes momentos do processo analítico, como diz o autor. A segunda reflexão diz respeito à possibilidade da paciente ter percebido de algum modo, que se passava em minha mente, ou ao menos o quanto minha mente poderia estar em outro lugar. Esse tipo de percepção já foi apontado por Ferenczi, entre outros, em seu seminal trabalho Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças. Em suas palavras, cheguei pouco a pouco à conclusão de que os pacientes percebem com muita sutileza os desejos, as tendências, os humores e as simpatias e antipatias do analista, mesmo quando esse está inteiramente inconsciente disso. Freud também fizera referência à comunicação inconsciente. Muitas vezes eu me questionei se isso não estava ocorrendo também ali naquele processo. Me dei conta, então, que foi só quando estive disponível para entrar em contato comigo mesmo que pude reconhecer que minha ausência no campo analítico se comunicava com as queixas da paciente. Essa vivência ilustra o papel fundante da análise pessoal e da autoanálise como incorporadora ao método analítico da estruturação do enquadro interno do analista. A terceira reflexão se refere ao conceito de figurabilidade, que já encontramos em Freud como um dos mecanismos do sonho que os Botelho tem sido motivo de pesquisas metapsicológicas. A possibilidade de ver o salto, arma, seria o resultado de um trabalho de figurabilidade. A quarta reflexão se relaciona ao entendimento do ato, ficar o salto no divã, uma possibilidade de ser um modo de comunicação inconsciente que transbordaria os limites do aparelho psíquico em busca de entendimento, quando ainda não há uma representação simbólica. Essa reflexão me remeteu à resposta dada por Edward Hopper, artista americano, ao ser indagado sobre o significado de uma de suas obras. Ele diz: se pode ser expresso em palavras, não há razão para pintar. Em A Economia do Ato, o Sion apresenta o ato como um dos modos de comunicação do inconsciente. Discute que em situações limite, com a emergência de situações que ameaçam romper sua estrutura psíquica, os pacientes recorrem à descarga via ato impulsivo
como forma de sobrevivência, que marca a presença da pulsão de vida. Como refere o autor, a hiperatividade pode ser uma luta desesperada contra a destrutividade e também uma última defesa contra o não investimento objetal, do qual padece. O ato salto no divã poderia estar relacionado a esses aspectos e teve a função de me fazer sentir, viver a coisa psíquica, o que, segundo Lucion, permitiria uma primeira organização funcional. Desde o início desse trabalho, busquei relacionar o que se passa na mente do analista e a questão traumática. Entrelacei as duas vivências com a teoria psicanalítica, com enfoque na teoria contemporânea que me possibilitaram adensar a discussão desse tema. Por primeiro, quero enfocar a noção de trauma. Eu utilizei, o conceito contemporâneo de trauma proposto por Marcelo Vinhar, que eu acho muito bom, muito completo. Hoje, eu chamaria de trauma ou situação traumática o fato de que o metabolismo perpétuo de autoconstrução se vê invadido, inundado ou excedido por uma situação na qual o psiquismo não pode significar ou não pode modificar o significado da experiência e se rompe ou interrompe sua produção simbólica que funda e fundamenta a existência psíquica e transitória ou definitivamente cria-se um buraco, um desgarramento que demanda um remédio. Roger Barros ressalta a importância de deslocar o enfoque de danos psíquicos isolados, fruto de excessos desorganizadores de situação, para o entendimento de complexos processos traumatizantes, quer sejam micro ou macroscópicos. Ele diz, estamos hoje mais voltados para as manifestações do passado no presente e pelo processo traumatizante do que pelas buscas de causas passadas para manifestações atuais. Aliadas com esse enfoque da noção de trauma, nas duas vivências relatadas, me detive nos processos psíquicos ocorridos em minha mente. Penso que esses movimentos me conduziram à metabolização, à elaboração e à inserção na cadeia simbólica daquilo que vivi, possibilitando o acesso ao meu traumático, da minha paciente. É nesse sentido que se insere o entendimento de que meu reencontro com mim, via documentário, aconteceu no momento que eu estava voltada para dentro de mim, um estranho, um familiar. Foi somente quando estava em condições de lidar com algo de meu traumático, que até então não havia sido nomeado por mim, assim como ocorria em minha família. Arrisco-me a dizer, não havia sido simbolizado por mim, ou havia sido insuficientemente simbolizado. Essa questão se estende a uma outra. Como a violência do desamparo vivida por minha paciente teria permeado seu aparelho psíquico? No movimento transferencial contra transferencial, evidenciava-se sua constituição psíquica permeada por aspectos do traumático, resultante de mais desencontros do que encontros vividos na sua relação com os objetos primários. Havia uma voracidade que denunciava a sensação de falta de interiorização de um suporte materno primário suficientemente bom, que é uma pré-condição para o trauma. A discussão empreendida até aqui conduz a pensar o modo como o aparelho psíquico do sujeito se constitui, considerando central sempre o papel do objeto. Nesse sentido, as ideias de Winnicott são fundamentais. Dizer, a mãe coloca o seio real exatamente onde o bebê está pronto para criá-lo no momento exato. Assim, a mãe proporciona ao bebê, que está amparado em sua onipotência, a experiência de ter a ilusão de haver criado o seio que ela lhe ofereceu. Logo, o centro de um viver criativo residiria na ilusão onipotente do bebê. Voltemos a Freud. E seu trabalho, fetichismo, apresenta uma importante contribuição sobre o que denomina desmentir e renegar.
Mecanismo de defesa que consiste em uma recusa por parte do sujeito em reconhecer a realidade de uma percepção traumatizante. Para lidar com essa realidade, o eu, para a sua sobrevivência psíquica, faz, pela ação da desmentida, uma cisão de si mesmo. Isso implica poder pensar no aparelho psíquico cindido e considerar o caráter estruturante da desmentida. Nessa mesma direção, o Sion enfatiza que, frente a uma situação traumática, impossibilitada de tolerar a experiência, simbolizá-la ou fugir dela, o sujeito, para se preservar, é forçado a cortar de si a parte dele mesmo que está em contato com a realidade da experiência. Esse mecanismo faz com que uma parte essencial de sua identidade fique excluída, o que ele denomina catástrofe dedicada. A desmentida tem sido objeto de discussão por vários autores. Figueiredo, por exemplo, propõe um termo que eu gostei, desautorização, para indicar que se trata de negar a autorização para que o episódio de ruptura se inscreva no campo da experiência da pessoa e também se torne seu sujeito. Assim, o episódio traumático permanece a condição de um enclave psíquico, separado, incomunicável, inacessível, como um desvio sem saída na rede de tramitações do psíquico. O sujeito não recebe autorização para que o episódio traumático seja transformado em experiência, metabolizado e incorporado à sua subjetividade. É importante definir que nem toda situação potencialmente traumática deixará cicatrizes ou elementos sem forma e sem representação. Por outro lado, qualquer situação vivida pode ter um caráter traumático. Existe uma relação entre a intensidade dos estímulos, quer sejam provenientes do interior ou do exterior, e a força do eu, que ao possuir recursos, torna-se capaz de enlace e elaborações. Mas, ressalta Freud, a partir de uma certa intensidade do trauma, essa diferença tanto faz. Agora me detenho na pulsão de morte. A discussão que realizei sobre a pulsão de morte se ancorou no Além do Princípio do Prazer, de 1920, do Freud, que propõe uma nova teoria das pulsões. A dialética agora entre a pulsão de vida, eros, pulsão ligada, investimento, e a pulsão de morte, pulsão livre, desligada, desinvestimento, sendo que a meta dessa última é o retorno ao estado anterior, inorgânico. A pulsão de morte procura, via compulsão-repetição, fazer ligações e assim diminuir o estado de tensão. André Green faz uma contribuição importante para o entendimento da pulsão de morte. Postula a existência de uma função desobjetalizante para a pulsão de morte, significando que esta entra em ação cada vez que o sujeito realiza, diante do objeto, uma desqualificação de sua própria singularidade em seus próprios atributos. Esse mesmo autor desenvolve as ideias de Freud, concebendo a pulsão de morte basicamente como força de desinvestimento, e não como expulsão, ataque ou agressividade, que são manifestações possíveis, mas que ele considera secundárias. Há, então, uma pulsão de morte, pulsão livre não ligada, que desliga, desinveste, e que estaria relacionada com a pulsão-repetição. O disco rachado, a expressão dele, para assinalar um caráter repetitivo, um círculo de eterno retorno, uma repetição monótona do não representado. Como ele diz, é o assassinato do tempo. Não há passado nem futuro, só presente. Nesse sentido, a compulsão-repetição se torna mortal, tomando o lugar da realização do desejo. A presença de um outro, de uma outra mente, que possa fazer as ligaduras, abre a possibilidade de sair do círculo vicioso, sair do disco rachado, do traumático sem representação. Entendo que tanto o salto no divã, quanto o que se passou entre mim e Rio, estão relacionados com a força dos processos destrutivos ligados à pulsão de morte. Como afirmou Freud, enfim, essa pulsão é silenciosa. Seus efeitos podem ficar encobertos, até disfarçados. Penso que foi o que ocorreu comigo na galeria de arte.
Os efeitos da destrutividade ficaram cobertos pelo berro, pela gama de cores, como acontece também no campo analítico, quando nós, analistas, muitas vezes, não conseguimos ver o destrutivo. Essa agressividade pode aparecer de uma forma integrada, tanto no psíquico do paciente, como no nosso. Pode surgir através de um detalhe em um relato que deixamos passar, um momento de agressividade na sessão que não damos a devida atenção, como se fossem pedaços separados, desacoplados, em função da intensidade do doloroso, pela dificuldade de contato com os nossos próprios aspectos destrutivos e de reconhecê-los como nos pertencendo. Por outro lado, o salto do divã, por exemplo, também corresponde ao movimento da pulsão de vida atuando numa sessão de análise. Essa situação exige um analista que faça o que o Marinho chama de aposta funcional no seu paciente. Um analista que esteja com sua pulsão de vida disponível para fazer ligação. Portanto, estamos falando de intrincamento funcional. Dominique Scarpone refere que as obras de arte, seja na forma de pinturas, esculturas, músicas ou outras, oferecem mais uma experiência vivida do que a narração de algo. Muitas delas se presentificam para nós e não representam ou simbolizam algo. Na situação da galeria, o meu desvio me encaminhou para a familiar gramática de Luz Fontana, estocadas de facas sobre uma tela rosa bebê. Naquele momento, meu psiquismo não tolerou entrar em contato com a violência simbolizada na figura de Rita, e também as estocadas, desviando assim meu olhar para o seu suave colorido na tela. Penso que esse mesmo mecanismo também pode ocorrer no campo analítico, quando a necessidade de desvio surge, relacionadas a resistências próprias do processo, e acrescento, relacionado também ao traumático do analista. Há momentos no processo analítico, no qual haverá uma necessidade de elementos do campo serem retirados da circulação, desviados, talvez como uma forma de sobrevivência do próprio processo. Aquilo do traumático que não pode ser representado naquele momento pode retornar de algum modo e através da mente do analista. O casal Botelho afirma que o trabalho de afigurabilidade ocorre por meio de um trabalho em duplo, que é um ato complexo, operado por dois psiquismos que necessariamente se complementam. Tem a capacidade de percepção primitiva, imediata, sem necessariamente o crivo dos órgãos sentidos. A captação de um outro mecanismo pode ser operada a afigurabilidade e a percepção endopsíquica de um sonho, graças a uma regressão formal do pensamento, um apagamento do representacional, o psiquismo do analista abre-se ao alucinatório e atinge, assim, zonas do psiquismo do analisante inatingíveis de outro modo, a dos traumas que não puderam ser representados. Entendo que no episódio do salto do divã de minha paciente, ocorreu esse trabalho psíquico em minha mente, o que possibilitou a criação de uma imagem, a figurabilidade, resultado de um primeiro enlace do material psíquico que se encontrava em estado bruto, transformando em imagens que poderiam ser compreendidas como a expressão do trauma, e ao mesmo tempo sua primeira elaboração. Tanto. A experiência vivida em dois tempos distintos, galeria de arte e documentário, se relaciona do meu ponto de vista também com o conceito de branco. Meu reencontro com o Rimo, ou melhor, o momento psíquico em que pude me encontrar com ele, através do documentário, trouxe o retorno daquela experiência vivida na galeria de arte, que estava clivada no meu mundo. O Sion entende que é sobretudo no campo sensório perceptivo motor que se tem acesso ao privado, como o que aconteceu comigo no reencontro com ele via documentário. As formas do retorno privado não apresentam as mesmas características do privado. Mal se deixam derivar associadamente. E ressalto que também as formas de defesa utilizadas pelo eu, no caso do conteúdo privado, são daquelas diferentes que convém ao campo representativo de seus avatares.
O conceito de après-coup foi retomado recentemente por Chervet, que considera que a ocorrência desse fenômeno se relaciona à necessidade de dois movimentos opostos. O primeiro denomina extinção regressiva, que é a ação da pulsão de morte, que leva ao esquecimento do traumático. O segundo, o polo oposto, ele chama de imperativo processual, relacionado à pulsão de vida. Esse último representa a tendência de inscrever o que tem de desaparecer, isto é, são as operações que encaminham a economia psíquica por via progrediente, levando até a consciência. Penso que esse movimento de imperativo processual, a necessidade de se inserir o traço no aparelho psíquico, também poderia ser visto como conhecido movimento, lembrar para não esquecer, que se faz presente ao redor do mundo, que denuncia a tendência para esquecer o traumático, no caso aqui, o Holocausto, o que é impossível, o imperativo de estar representado para que a regressividade instintiva não prevaleça. Ao apresentar esse trabalho no Congresso, chamou minha atenção como os colegas se sentiam mobilizados frente à minha apresentação. Para mim, foi um testemunho, como aqui. Após me escutar, alguns comentaram suas experiências traumáticas, muito relacionadas a traumas extremos, como, por exemplo, a visita de campos de concentração. Penso que o modo como relatou minha vivência, procurando que acompanhasse o processo psíquico na galeria, se enganchou na cicatriz do traumático dessas pessoas. A partir daí, fui convidada a apresentar o trabalho em outros espaços. Percebi, então, a importância que teve para mim essa sequência de testemunhos de minha vivência a testemunhos. Entendo que algo semelhante se passa na vivência clínica de nossos pacientes. A imagem de vida, expressão do genocídio da Segunda Guerra, a experiência limite de Saltzman, são imprescritíveis. Sempre ficarão em nós marcas impossíveis de serem apagadas, como expressou um sobrevivente anônimo, citado de Auschwitz, citado por Marcelo Vinhar. Quem nunca esteve em Auschwitz, nunca terminará de entrar. O que esteve, nunca terminará de sair. Apesar de passar 79 anos do final da Segunda Guerra, em busca de dar destino à barbárie, o tema ainda se faz continuamente presente nas manifestações culturais e discussões como a realizada nesse trabalho. Acompanho Kazuo Ishiguro em seu discurso ao receber o Prêmio Nobel da Literatura em 17. Penso que, infelizmente, destrutividade radical ou experiências limites que acreditávamos terem dado lugar a algum civilizado estimulante não passaram de uma ilusão. Diferente do que acreditávamos hoje, mais do que nunca, disseminado pelo mundo, nos defrontamos com o transbordamento da pulsão destrutiva, pulsão livre, faltando o entroncamento pulsional entre a pulsão de vida e morte. Sem entre esse entroncamento, descarga pulsional, o não pensar, se faz intensamente presente. Nosso psíquico se vê também invadido por excesso de situações preferentes do exterior, como a enchente que estamos vivendo, as guerras, a fome no mundo, a crise do refugiado, fake news, etc., etc. Que o sistema de várias situações não dá conta. São situações limites que nos atingem. E como lidar com isso? Existe o denominado período de latência, que compreende o tempo entre a situação traumática e a possibilidade de contatá-la. É o tempo inicial da imobilização, do impacto que nos desorganiza, que pode ser também de um ter de fazer. Temos, então, o tempo do silêncio, no além das palavras, que nunca será totalmente recuperado pela unidade. Trata-se de um relativo silêncio, pois os movimentos funcionais dos afetos seguem trabalhando sorrateiramente, podendo eclodir pelo inobre. Nesse período de latência, estão em ação os mecanismos de recalque de clivagem, que levam o funcionamento psíquico a diferentes níveis, como congelamento, desmentida, suspensão, amnésia e confusão. O período de latência é comparado ao próprio processo de desenvolvimento, que marca uma pausa necessária para a evolução da sexualidade, pela incapacidade do sujeito de lidar com as funções sexuais. Esse período de latência também se dá no coletivo, na cultura.
O traumático, além de necessitar um coletivo para poder se expressar, precisa também, necessita de um outro capaz de ouvir. Primo Levi, de um sonho recorrente, traumático, no qual narrava para as pessoas que lhe eram caras os sofrimentos vividos no campo de extermínio, e ela se levantava e ia embora. Na introdução do seu seminal livro, em seu nome, ele escreve: a necessidade de contar aos outros, de calar aos outros conscientes, tomar entre nós, antes e depois da libertação, o caráter de um impulso imediato e violento, a ponto de rivalizar com as necessidades primárias. Este livro foi escrito para satisfazer essa necessidade, em primeiro lugar, portanto, como libertação interior. Parafraseando o Levi, eu diria que o processo de escrita desse trabalho também se transformou para mim numa cidade primária. Permitiu um contato com o meu traumático, inclusive transgeracional, abrindo portas, acessando aspectos do meu inconsciente e tentando não representá-los. Nessa mesma direção, tornou-se imperativo que testemunhasse o que vivi, um processo de legitimação do que senti, e um movimento que se propõe de mentir. O tema testemunho do testemunho tem sido discutido por vários autores que destacam ser função do analista poder ser testemunho do traumático de seus pacientes. Onda Lianzanello argumenta que existe um apelo a um terceiro que esteve ausente naquela situação, um apelo ao cuidado, à salvação e, consequentemente, à superação do trauma. Alguém que possa escutar o sofrimento e, assim, conferir uma dimensão terapêutica à narrativa subjetivada. Na mesma direção, Caes menciona a importância do trauma ser reconhecido por outros, para que assim o sujeito possa ser auxiliado a sair da fixação do aprisionamento do seu traumático. E quando nós, analistas, não conseguimos ser testemunhas do testemunho de nossos pacientes, não escutamos verdadeiramente seu sofrimento, de modo que eles possam metabolizá-lo, elaborá-lo, foi o que ocorreu comigo no primeiro momento, diante de minha paciente. Além de não poder ser testemunho de seu sofrimento, me tornei, por um tempo, incapaz de ouvir suas angústias e escrevi, além do campo, uma situação traumática. Mas muitas vezes, assim como os amigos do Primo Levi, não temos ferramentas para escutar nossos pacientes e vamos embora. O paciente não nos encontra inteiro, disponíveis, com nossa corporeidade, nosso psiquismo. Como diz Andrei, um analista capaz de colocar seu próprio aparelho mental em ação como auxiliar do aparelho mental do paciente. Rosenberg, ele traz uma coisa bem interessante. E quando a palavra pode representar uma fonte de retraumatização ou de vitimização, podemos morrer por causa de certas coisas que nunca foram ditas. Nós podemos também morrer devido àquelas que foram ditas, aquelas que foram mal ditas, ou mal escutadas, ou mal recebidas. Toda essa discussão mostra que estamos frente a novos paradigmas para lidar com o irrepresentável, onde nossa mente tem um papel decisivo. Meu objetivo, então, foi ilustrar a relevância do uso da mente do analista, do trabalho psíquico do analista na sessão, como ferramenta da técnica analítica, principalmente para pacientes com déficit de simbolização. O caminho para acessar o nosso irrepresentável passa obrigatoriamente por nossa análise pessoal, pela análise pessoal do nosso analista, pela análise pessoal do nosso analista. É nessa mesma direção do funcionamento e fluxo contínuo do psiquismo que podemos entender que o processo analítico é sem fim, além do tempo da análise formal. E é sem fim porque o inconsciente é infinito. Maruco assinala que a análise não tem fim, porque cada ponto que o indivíduo transforma o não representado em representável, ele belisca algo desse representável em campo de representável, sempre produzindo mais trabalho mental e entrando sua mente. Entendo que a análise pessoal forja um modelo de entender a si mesmo, se questionar e elaborar vivências pelo resto de nossas vidas. Adquirimos na presença de um outro, nosso analista, sobretudo um método de olhar para dentro de nós mesmos, acessar o que é possível em cada momento, que se constituirá em quadro interno do analista, no aval de si mesmo. Penso que para poder escutar a polifonia das vozes de nossos pacientes, que vivem sob o impacto traumático, micro ou macroscópico,
Precisamos estar presente com toda a nossa subjetividade, com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso sexual primordial, com a nossa história pessoal, que inclui nosso longo tempo da formação analítica, nossos necessários vínculos institucionais, incluindo a nossa missão analítica. Cotas do representável podem encontrar representação não no âmbito das palavras, nem na história, mas através da capacidade de sonhação do analista. Sonhar conjuntamente sobre os não sonhados. O seu inconsciente não analisado, que poderá produzir uma imagem, uma abertura a algo novo, uma representação, e assim inserir-se em sua cabeça simbólica. O analista, diz ele, dedicará um longo tempo a tecer uma tela, a construção de uma pantalla, sobre o qual se projetará o filme do sujeito, e, ao fim, poderá contar uma história, um drama. Para traumas sem nomes, a análise, parafraseando Freud, considerar só por via de levar, mas também por via de prova. São elementos do psiquismo do analista que serão usados para dar forma à impressão bruta, para criar tecido psíquico, o remendo lá do Marcelo Vinhaga. A escrevivência, conceito de Conceição Evaristo, referido no início, permite que possamos revisar nossas próprias vidas, desde que possamos nos colocar em seu espaço de pertença, de nascença. A vivência psicanalítica, com a sua subjetividade, carrega também aquilo de nascença, os traumas transgeracionais de cada componente do paraanalítico, como aqui apresentei. Obrigada, desculpe, mas não li mais devagar, do que eu tinha feito. Neuza, muito obrigada, né, por apresentar de uma forma tão transparente e que a gente pode acompanhar toda a linha do tempo da tua vivência, desde aquele primeiro encontro, né, com o Rim e o quadro do Fontana, né, até a passagem, a latência disso, o caso da tua paciente. E eu acho que a tua leitura e a tua criatividade, né, nos proporcionou muitas emoções, o impacto e o conflito estético, né, momentos em que a gente, né, tenta acompanhar, é difícil pensar em momentos onde a criatividade, a imaginação nos leva a sonhar contigo. Então, eu fiquei pensando que é bem como o início da vida, né, o bebê, naquele fascínio hipnótico pelo rosto da mãe, e depois querer conhecer o enigma dele. Então, acho que está aqui. Então, vamos abrir a palavra, assim, para quem quiser participar, perguntar. Muito obrigada. Então, eu vou, né, aproveitar e perguntar enquanto o pessoal... Não, né, eu até vou dizer uma coisa muito interessante, porque eu até escrevi no trabalho, eu me lembrei, não tinha me lembrado mais, quando eu apresentei no congresso, depois que eu apresentei, aquele silêncio. Então, que isso tem a ver com a questão da latência, né? Que é uma vivência traumática, como isso impacta e como nos deixa... É um excesso de situações, né, que a gente fica imobilizado. Muito interessante. Depois, uma pessoa começou a falar, muito interessante, né? Agora, se não tem ninguém, mas é a latência e é o impacto do traumático, né, no nosso psíquico. Estou aqui, Bertinho, eu vou vir aqui, tá? Eu não ficar com a voz do aluno. Não, não precisa sentar. Neuza, eu queria parabenizar, né? Trabalho belíssimo, de fôlego, assim, né? Com muitas teorias e muitos autores. E eu fiquei, quando te ouvia, fiquei pensando o quanto o teu trabalho conversa exatamente, né? E eu acho que é uma bela costura com o nosso projeto da criatividade, aqui, do Itpoa, né? E nós teríamos a nossa jornada agora, né, dia 30 e 31 de agosto desse ano, que é em frente a todo o traumático da calamidade climática, né, bem como a Magali já disse, nós postergamos para os 4 e 5 de abril de 2025, e fiquei pensando nisso, assim, né, o quanto o teu trabalho mostra a necessidade desse tempo para as coisas poderem se processar, e o quanto esta criatividade também tem a ver com o trabalho de uma curiosidade interna,
né? De se pensar. Claro que isso né, é a psicanálise, mas fica muito vívido aí, né? E tu vai fazendo essa costura desde a obra, que é muito impactante, né? Até a vivência com a paciente, a vivência com a teoria. É belíssimo, eu queria só te parabenizar e dizer que bela costura que a gente pode fazer, né, com a nossa jornada, para a gente seguir costurando coisas até a nossa jornada no ano que vem. Obrigada. Então, o que eu ia colocar é que aquela imagem do ovo cor-de-rosa, né, traz o impacto das estocadas da faca, né? E eu também fui atrás da leitura do Lúcio Fernando, né? E ele rompeu uma questão bidimensional da obra de arte, quando ele dá a estocada, ele entra com uma tridimensionalidade, um aprofundamento. E é curioso, né, que o Rem, né, e ele, Hitler, estava ajoelhado na frente dessa obra, que faz uma ruptura contemporânea, né? Então, eu acho que como tem camadas aí, né, do que te impactou. E que continuamente nós estamos vivendo, né, a situação da enchente, né, é como eu vejo, assim, eu acho que é o que, eu acho que o que estava nesse estado que a gente não vê, por exemplo, a miséria, a desigualdade social, né, ela, que a gente é desmedido estruturante, ela é estruturante, né, mas ela nos colocou, assim, a gente, todos atingidos, a gente não tem como não ver, né? E como cada um reagiu, né? Eu acho, pelo menos eu tenho visto, assim, no consultório, muito, as pessoas estão mexidas, sabe? Alguma coisa saiu do lugar. Né? Não precisa falar que, então isso... Mas toca no desamparo. Questão do dramático, desorganiza, a gente fica, né, muito desorganizado, desamparado, a gente precisa fazer coisas, a gente precisa buscar uma outra organização, né? E é uma coisa muito primitiva, né? Nos remete ao início da vida, né? Início é muito uma situação de total desamparo. E eu acho que sim, nós precisamos tempo aí para processar. Nós estamos vivendo, né? Nós vamos viver por um tempo. Eu só queria dizer assim, diferente de nós, quer dizer, o Holocausto é uma situação que é muito estudada pelos europeus, pelos franceses, porque eles viveram aqui. Assim como a gente tem lá o vizinho que perdeu tudo, não sei, né? Não querendo comparar, mas são situações extremas, é do lado, né? É com eles, é do lado, todo mundo tem alguém que viveu isso, então, e eles estudam muito. Teve até um congresso que aconteceu durante a pandemia, que é um congresso que até eu usei muito das línguas francesas, que era sobre esse nó individual e coletivo, é uma proposta da Weil, para a gente entender que, ao mesmo tempo, a gente sofre e a gente vive, como isso muda, e a pandemia foi um exemplo disso, muito claro. Que a gente tem que dar conta do traumático dos pacientes, a gente tem que dar conta do nosso traumático, né? E, que é uma outra situação. Ou então, o Holocausto é estudado, que é muito estudado, que é muito filme, é muito livro, porque com essa organização de destruição, ela foi ímpar. Se a gente pensar faz 80 anos, e o filme que ganhou o Oscar foi Zona de Interesse, né? Que nos pegou. A Zona de Interesse fala também da desmentida estruturante. Né? Quer dizer, está ali, a gente não vê porque não tem aparelho psíquico. A gente pode estar conta que
Não é porque não quer, não é porque não tolera, é uma coisa inconsciente. É bem ver ao mesmo tempo, né? Oi, Carla, por favor, abre o som, teu som, para poder fazer a pergunta. Oi, tudo bem? Oi, Neuza, oi, Magali. Oi. Bom, eu não, infelizmente não pude ver o início, né, mas cheguei e fiquei muito impactada também com o teu trabalho, queria te dar os parabéns, Neuza, e ao nosso IT por ter te trazido, né, aqui. Mas eu queria, assim, mais comentar, porque eu acho que o teu trabalho faz a gente pensar tantas coisas, e em função desse momento que a gente está vivendo, né, isso fica muito mais perto, apesar de ser incomparável, como tu estava dizendo, né, com o Holocausto, são situações extremas, todas muito graves, mas diferentes. Mas eu fiquei pensando na união que a Aline, eu acho que estava falando também, com a criatividade, porque eu tenho uma impressão que o que a gente está vendo, primeiro, assim, que essa situação traumática chegou muito perto, né, de todos nós, né, como quando a gente vê o Holocausto, apesar de ter todas as questões transgeracionais, parece que foi lá há 80 anos só, né, e agora a gente viu muito de perto, viveu muito de perto, mas eu fiquei pensando nesta possibilidade de unir, né, o real externo com a fantasia, porque eu acho isso está aparecendo no consultório, imagino que para todo mundo, com os adultos e com as crianças, né? As crianças estão extremamente angustiadas, teve, né, a pandemia, muitas são filhas da pandemia, e agora teve essa situação da enchente. Então, a morte é algo muito presente, né? E o trauma e o desamparo, né, é muito presente. E a criatividade é algo que a gente precisa usar para poder tentar integrar o possível, né, de tudo isso e diferenciar o que é real e que a gente não pode negar da fantasia. Mas isso eu achei muito bonito e interessante essa forma, né, como tu foi contando essa história e integrando e usando, né, essa possibilidade criativa e através da arte, né, poder juntar. E eu acho que é isso que está nos exigindo essa situação atual, né, muita criatividade também, até para as ações bem objetivas. Mas acho que o Holocausto é algo muito inimaginável e, ao mesmo tempo, muito presente, né? Que a gente tem que tentar integrar dentro da gente também. Mas acho que é isso. Muito obrigada e parabéns de novo. Obrigada, Carla. Eu vou passar a palavra para a Ivanovski e depois a Nelson fala. Então, eu queria dizer que eu te agradeço, Neuza, de ter aceito o convite e que para mim é um prazer, não é, que tu venha aqui na nossa casa falar dessa forma, sobre o traumático, e que eu entendo que é um trabalho da tua maturidade, né? Então, esse entrelaçamento é um trabalho de uma longa trajetória, e que lindo a gente poder ver, não é, dessa forma. Nos inspira muito, né? Essa é a nosso embrião, não é? Pensa dessa forma também, de poder nos aproximarmos, não é? De uma forma criativa. Eu acho que é uma palavra que não dá conta de tudo que é criativo, mas nos aproximarmos com essa sensibilidade, né? E com a construção dessa sensibilidade para poder contatar com o traumático, com os aspectos, mas principalmente com o traumático. E eu me lembrei de uma
de uma colocação da Yolanda Gambel, e que eu fiquei muito impactada quando eu li esse texto, agora essa semana, no seminário com as colegas. Eu tinha lido, mas eu nunca tinha me dado conta do que isso representava, quando ela diz, entre outras coisas, mas quando ela diz que tanta biografia sobre, enfim, escrever sobre o Holocausto, enfim, os sobreviventes escreverem, colocar palavras, é quase como que trair o que aconteceu, porque o que aconteceu é inominável. Então, eu penso que esse trabalho nosso de nomear aí, enfim, o que nós contatamos, não é? É um trabalho, é uma construção que se faz ao longo da nossa vida, nossa trajetória. E essa escuta, e sempre vai ser difícil, porque é uma outra linha. Então, Neuza, muito obrigada. Obrigada, Magali, obrigada, Aline, a toda a comissão. Eu não sei se é mais eu posso continuar. Não, passa. Não, esse é uma versão resumida, vamos chamar assim, de um trabalho maior, que é o meu trabalho, que foi o meu trabalho para mim efetivo, né? E que eu, apesar de ter contado 40, na hora de falar, levei mais, 40 minutos. Mas, enfim, um trabalho maior que não cabia por uma apresentação que ficaria muito, muito denso, porque a teoria não cabe uma apresentação oral. E que, para mim, foi, eu acho que a Ivanovska, por favor, foi muito importante, porque eu fiz um trabalho onde eu me apropriei de partes minhas, né? Eu acho que isso que é bom fazer o trabalho, mas eu usei para eu crescer. Não é um trabalho que me pertence, né? Então, mas tudo que a gente vai se apropriando, a gente fica maior, a gente fica mais plena, como diz o Wagner, a gente fica mais vivo. E sim, e que a gente precisa de tempo para isso. Não é postiço, não é tu vai lá, não é um berloque, tu constrói, é tecer, né? É construção, vai, faz. Então, ele teve esse caráter para mim. Em 2019, quando eu vi aquilo, que é isso que me aconteceu, gente? Como é que... Porque, assim, a gente faz isso óbvio, a gente olha, não vê, a gente é com pacientes, né? Tem coisa que às vezes acontece para todos nós, às vezes acontece uma situação e a gente vê assim, mas como é? Mas isso já está sempre presente, mas a gente não pode ver. O que eu penso assim, a gente gasta o tempo da gente, o investimento da gente com o paciente, às vezes as pessoas têm lados meio feios demais, né, para a gente olhar naquele momento. Então, me perdi, e eu fui me apropriando dessas coisas, eu fui refletindo muito, eu fui crescendo, eu fui olhando coisas que eu não olhava, né? Porque eles querem dizer assim, a gente sempre está fazendo, nós estamos aqui fazendo, né? Mas não pode ter, está cheio de se isso a gente perder o pensamento, para pensar, para a gente viver, né? Então, é um processo, acho que maluco, é um processo de contínuo. Eu entendo, assim, sabe? Eu entendo o tratamento analítico, uma coisa que a gente é um instrumento que a gente vai levar para o resto da vida. A gente olhar para a gente da gente, ver que eu pensei, eu fiz isso, o que aconteceu, né? Claro que não é uma coisa que toma conta da gente, mas a gente tem essa abertura, né? Para não tentar não fazer esse dominado pela sessão do ego. E que sim, se nós pensarmos que o Porto Alegre está passando hoje, e nós estamos aqui discutindo isso, que já é uma sessão do ego, uma desmentida estudante, saudável. A gente entender, eu acho que isso, quando eu aprendi algumas coisas, modificar a minha forma de pensar, desmentido estruturante, é saudável, a gente precisa. E a outra coisa que eu quis trazer no trabalho, que mudou, é a questão do ato. Hoje a gente vê o ato, entende o ato de um jeito
totalmente diferente de quando a gente começou, né? Entender como uma comunicação, que é uma coisa da sobrevida do paciente, é o jeito que ele pode, né? E a gente, porque senão a gente se defende, né? A gente só tá querendo me agredir, sim, mas por quê? O que está em jogo ali, né? Isso é mais complexo, né? Pensa toda essa outra linguagem, essa língua que vai além das palavras que a gente conhece, né? E eu vou dizer para vocês, eu acho isso fascinante no nosso trabalho, entende? Não é quando a gente começou, a gente tratava o complexo de todo mundo não tratava nada, mas aqui a gente... Sempre uma coisa, entende? Tem outras coisas, e tu tá vivo, e fazendo... Né? Então, eu acho fascinante porque a gente não faz sempre a mesma coisa. Eu adoro, gosto. A gente... vai abrindo a cabeça. É a companhia viva, né? É a companhia, é enriquecedor. E, nesse sentido, eu acho que o Witipot, até o nome, né, ele tem essa característica, né, de uma abertura para outras áreas, e como as outras áreas enriquecem a gente. Esse é um diferencial, né? Eu estou aqui, eu conheço o Witipot bem na medida do possível, né? As atividades eu acompanho, poetas, enfim, né? Essa abertura, isso é muito enriquecedor. Isso que é o criativo, né? E eu acho assim que a gente está, né, chegando naquela hora em que nós temos que nos despedir, que não é fácil, porque ficam, como tu colocou muito bem, os buracos e os remendos, né? Mas te agradecendo muito a tua presença aqui, e que tu possa mais vezes, né? Estar na nossa casa com a tua espontaneidade e como a gente pode fazer reflexões profundas, né? Tanto a ti, o teu trabalho, tanto da tua vida familiar, vida profissional, a arte, né? Que muito tu ilumina, assim, com a psicanálise. Neuza, muito obrigada. Eu gostaria de fazer para todos um convite, né? Que a nossa próxima atividade científica vai ser no dia 5 de julho, vai ser sobre identificações nos jogos eletrônicos, travessias psicanalíticas contemporâneas. Então, vai estar bem interessante, e não deixando também de fazer o convite para a nossa jornada, né, que nós transferimos para 4 e 5 de abril de 2025, Inventos, Psicanálise e Criatividade. Uma boa noite para vocês. Eu quero agradecer o convite, a presença aqui. Eu gostei muito da oportunidade de poder comentar com vocês, expor o meu trabalho. Enfim, foi muito bom. Ai, Neuza, muito obrigada. Então, nossa boa noite, né? E até nossas próximas atividades. Já.